Bom, nosso projeto teve como objetivo prever os preços futuros de um ativo financeiro, utilizando de redes neurais LSTM. É um modelo amplamente utilizado em problemas de séries temporais devido à sua capacidade de capturar padrões temporais de curto e longo prazo. Agora, seguindo para o código do projeto, nós criamos uma pipeline dentro de conceitos de arquitetura limpa, Solid, onde fizemos a coleta de dados utilizando os parâmetros do Bitcoin e de 10 anos de período, tá? Então temos um script somente para fazer a coleta dos dados. Com isso passamos para a Feature Engineer, onde selecionamos a feature de preço, fechamento do preço do Bitcoin e incluímos mais três indicadores para melhorar o nosso modelo, para ele conseguir prever melhor também. A partir disso também passamos para o pré-processamento, onde a gente utiliza para normalizar os dados. Então a gente utilizou da função do mínimo e máximo escalar, e essa função ela retorna os dois, tá? Tanto os dados em escala de 0 a 1 e tanto o escalar utilizado, tá? Porque isso vai ser utilizado lá na frente para a API. Agora voltando para o pipeline, então nós passamos aqui pela coleta dos dados, fizemos a feature engineer, colocamos, adicionamos novas features. Antes de fazer o escalar, nós já separamos os dados em teste e treino, em 80% para treino. E como havia dito, a gente retornava o escalar para ser salvo, para ser utilizado na API posteriormente. Sendo assim, a gente passa para a criação das sequências, que vamos estar utilizando de 60 dias. E, pá, e vamos transformar os dados em tensores, que é um pré-requisito pro modelo. Então, temos aqui o nosso sequenciamento de 60 dias e aqui os tensores. Após os tensores, nós fazemos um data loader dos dados e entramos nos modelos. Nós já vamos estar passando aqui a quantidade de features, que vai ser a quantidade de input, e estamos utilizando de parâmetros, vão ser 3 camadas de LSTM e 350 neurônios ocultos que utilizamos. E também um dropout de 0,35, 35% de dropout nos dados dos neurônios. Então, entrando aqui no modelo, nós temos a quantidade de camadas ocultas e a quantidade de camadas que vão ser utilizadas de LSTM. Então, após a construção dela, empilhada, fazemos o dropout, tá? Uma regularização para não ocasionar overfitting. E com isso nós adicionamos as camadas densas, que vai ser primeiro uma camada linear junto com uma ativação ReLU, onde reduzem a dimensionalidade e refinem a saída da LSTM. E a última camada vai ser uma camada linear, que é onde gera a previsão final. Vindo já para o forward, nós temos a inicialização, né, dos estados da LSTM. Temos a nossa LSTM que vai estar prevendo. Fazemos aqui vai ser a camada final que vai ser utilizada, tá? Como previsão. Fazemos outra parte de dropout nas camadas ocultas para deixar mais refinado nossos dados, evitando overfitting. E a última camada é uma camada densa, onde refine sim aí a saída do modelo para gerar a predição final.
Então, depois do modelo, nós passamos para o treinamento do modelo. Vendo aqui brevemente os parâmetros que a gente vai estar utilizando, vamos estar passando por um sequenciamento de 60 dias, 200 épocas, um learning rate e um decaimento de peso também bem baixos. E também estamos utilizando o batch size de 32. Vamos também utilizar de um schedular. Esse aqui vai ser um schedular do Step LR. E também a gente utilizou outros para poder comparar e ver quais eram os melhores para otimizar. Vamos estar ignorando esses, pois vamos estar utilizando só o Step R. Somente esses parâmetros, que é um Step Size de 40 em 40 épocas ele vai diminuir e ele vai ter uma gama de 0,75. Vamos também estar utilizando o parâmetro do Early Stopping. Depois de 20 épocas, ele vai parar o treinamento. E é isso. Vamos lá para o treinamento para dar uma olhada aqui. Então aqui a gente tem uma função para cálculo de métricas, MAI, MSE e o RMSE. E o treino ele é dividido em duas partes, tanto o treino de época quanto o treino de modelo. O treinamento de época, ele tem as entradas de batch, que são 32, e processa os dados em lotes de pequenos para eficiência, né? Cada batch contém entradas e saídas reais, tá? Aí a gente passa para o Ford, onde as entradas passam pelo modelo para gerar as predições e faz o cálculo de perda, onde mede o erro entre predições e valores reais. Aí a gente passa também pelo backward, onde ele calcula os gradientes usando, né, o loss backward. E ele faz a otimização, onde ele ajusta os pesos. E aqui a gente tem a parte das métricas. No treino de modelo, a gente tem aqui a parte da escolha dos schedulers que a gente havia usado. Nesse momento a gente está usando o Step LR, certo? O schedule ele ajusta a taxa de aprendizado dinamicamente. Então, a cada 40 épocas, como estava lá no parâmetro, ele reduz em 25%, tá? A taxa de aprendizado. Aí a gente passa para o treinamento. Então, para cada época, né, a gente chama o treinamento de época. A gente passa por uma validação do conjunto para medir a generalização dele, tá? A gente faz a atualização do scheduler e aqui por fim a gente tem o early stopping. Ele interrompe o treinamento se a perda de validação não melhorar após as 20 épocas, como no parâmetro a gente tinha posto, tá? E aí a restauração do modelo. E por último agora a gente tem a nossa predição. Ele utiliza, né, da sequência e vai fazer uma predição é, de 7 dias. Isso aqui foi somente para teste nosso, para finalização do modelo e do treino. Voltando aqui para o pipeline da main, depois do treino, a gente vai salvar o modelo para estar sendo utilizado na API. Fazemos os logs do modelo no MLflow e passamos para avaliação do modelo. Aqui na avaliação, o modelo é colocado em modo de avaliação, né? Um modo eval e também com torch no grad para desativar os cálculos de gradiente. E aí ele faz as previsões, tá?
tanto para treino quanto para teste. São geradas previsões para os conjuntos. E ele faz a parte de desnormalização também. Faz os cálculos das métricas também, o MAI, o RMSE e o MAP, tá? Faz os registros dessas métricas e retorna para a gente a saída. Bem, eu vou rodar agora o código para a gente ver os resultados enquanto o treinamento roda e os gráficos depois no final para a gente ter algumas métricas e visões onde a gente utilizou para estar melhorando o modelo conforme o tempo. Agora com o modelo treinado, a gente obteve esses resultados. O modelo rodou até a época 144, parando com early stopping. E temos os gráficos também, que eu vou estar passando aqui um por um. A gente começa primeiro com de treino e teste, né? A predição de treino e teste. A linha azul é a linha real do Bitcoin. Então o modelo ele soube generalizar bem. Ele foi bem próximo dos valores. Depois a gente tem um gráfico de resíduo sobre o tempo, né? A gente vê que o gráfico ele apresenta bastante resíduo em momentos de maior volatilidade, né? Talvez algum overfitting ou algum outro ponto que tenha que ser melhorado e estudado. A distribuição, né, dos resíduos, quanto mais próximo do zero, melhor. A gente vê que a gente tem uma boa quantidade, porém ainda tem mais afastados. Um gráfico de confiança de intervalo de 95%. Então, o modelo ele começa mais afastado do real, mas conforme ele vai treinando, ele vai tendo esse intervalo mais confiante. Uma autocorrelação dos resíduos. A gente vê que a correlação entre as features são baixas, então mostra que o modelo aprendeu bem. E aqui uma previsão de 7 dias, a linha vermelha, sobre o nosso modelo. Só para ter uma previsão, uma visão também melhor, né? A gente deu uma afastada nos eixos, para a gente ter uma noção. O modelo ele teve o seu teste, o seu treino corretos, teve uma leve diferença aqui no final, mas a previsão ainda continua na subida para o preço do Bitcoin. Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Santilli e a ideia aqui hoje é explicar para vocês um pouco como que funcionam os gráficos de desempenho de um modelo de Deep Learning, tá? No caso, o nosso modelo aqui que foi acabado de explicar, tá? Então eu vou passar para cada um de forma um pouco mais simples para vocês entenderem, tá? A gente está usando o Machine Learning Flow, tá? Para o MLflow para conseguir fazer o monitoramento desses modelos, tá? Diferença, CPU, memória, enfim, outros gráficos que eu vou mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para a prática. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é subir o Machine Learning Flow, tá? O MLflow. Então, ele tem uma interface gráfica que fica mais simples de verificar o nosso modelo. Então, vamos navegar para lá.
gente conecta na localhost 5000, que é a porta que ele utiliza, tá? Então essa é a tela inicial aqui do MLflow. E a gente vai direto para o modelo onde a gente está monitorando, tá? Aqui ele guarda todas as execuções desse modelo. Então ele dá um nome para esse modelo, há quanto tempo atrás ele rodou, qual que é o tempo de duração dele, qual foi o código que executou o meu modelo e qual biblioteca que eu estou usando, tá? No caso aqui do nosso modelo, estamos usando um PyTorch, mas poderia ser o Keras, TensorFlow e por aí vai, tá? Então poderia ser alguns modelos. Vou pegar o último aqui rodado, e é só um exemplo, tá, desse modelo. Ele não reflete ao produto final, mas só para vocês entenderem como que a gente está monitorando. Então, beleza. Aqui ele mostra a criação, o que executou, qual que é o ID do experimento, qual que é o ID que ele gerou, a duração dele, o código que eu falei para vocês e quem que é a biblioteca que eu estou utilizando, tá? Aqui ele mostra alguns parâmetros também, como o tamanho do modelo, framework de novo, dias de futuros que ele está prevendo. Outra coisa legal aqui que ele mostra é o período que ele está extraindo da API do iFinance e aí a moeda que a gente está utilizando. No nosso caso aqui específico, a gente está utilizando o Bitcoin. Tá? E aqui na minha direita eu tenho algumas métricas de monitoramento de performance do meu modelo. Então, a ideia é a gente passar por algum deles aqui, explicar como que a gente está monitorando e o que significa cada um desses aqui, tá? Então, eu tenho o valor absoluto deles aqui, tá? Nessas métricas, mas eu também consigo ver aqui o meu gráfico, tá? Que fica mais fácil de visualizar e tirar alguns insights, tá? Então, passar por algum deles e mostrar para vocês. Então, o primeiro é o uso médio de CPU. Então, esse gráfico mostra quanto de processamento ele foi usado durante o treinamento ou execução do modelo, tá? É importante garantir que o modelo não esteja sobrecarregando o sistema, por exemplo, em questão de CPU. Poderia ser uma GPU, mas a gente não usou GPU, então a gente monitorou a CPU, beleza? O segundo aqui é a inferência do meu modelo, tá? Então, o tempo médio de inferência do meu modelo. Então, ele mostra o tempo médio que o modelo leva para fazer uma previsão. Para aplicações que precisam de respostas rápidas, como sistemas em tempo real, essa métrica é essencial, tá? Garantir um tempo bem baixinho aqui. Média de memória, então, mesma coisa de CPU, só que a gente está monitorando memória, então indica a quantidade de memória usada pelo modelo, tá? Na parte do treinamento e do aprendizado. Depois a gente vai pro Epoch, tá? Que é a nossa época. Nada mais é do que a nossa época, tá? Então, a época, esse gráfico ele mostra as interações completas do conjunto de dados durante o treinamento. Então, cada época representa um ciclo completo de aprendizado do modelo. É basicamente isso. E reparem que... Eu vou voltar aqui rapidinho, porque reparem que ele tá com 200 épocas aqui, que foi o que a gente colocou no nosso modelo, tá? Pelo menos esse modelo que eu estou testando aqui nesse momento. Mas reparem que quando ele executou, ele não rodou todas as épocas, porque ele entendeu que no nosso algoritmo aqui, a gente configurou para que ele entendesse que ele não precisa chegar nas 200 épocas se ele conseguir achar um número interessante aqui do modelo, tá? Mas basicamente isso. Então, a quantidade de vezes que ele vai passar pelo modelo. Aqui a gente tem a taxa de aprendizado, então, cara, mostra o tamanho dos ajustes que o modelo faz a cada passo do treinamento. Então, taxas muito altas podem fazer o modelo não convergir, enquanto taxas muito baixas podem fazer o treinamento ficar lento. Tá? O próximo é o teste MAI. Então, o teste MAI aqui, ele mede o erro médio do modelo em dados de teste, tá? Porque, de novo, teste MAI. Aqui é só para a parte de teste. Então, mede a taxa de erro para o teste. Aqui embaixo é o teste MAPE. É a mesma coisa, só que em porcentagem. Tá? Então, ele me mostra aqui a porcentagem da taxa de erro para, de novo, parte de teste. Reparem aqui, acho que é até importante comentar que todos esses próximos gráficos está relacionado a teste. Tá? Ele é separado aqui por teste e depois treino. E a gente vai passar pelo treino também. Então, o MAPE aqui, como eu disse, é a porcentagem. Tem o teste RMSE, então essa métrica dá mais peso a erros maiores, mostrando o impacto de discrepância grandes nas previsões. Tá?
O próximo aqui é a perda do treinamento, tá? Loss. Então ele mede o quanto o modelo estava errando enquanto aprendia os dados de treinamento, tá? Basicamente é isso. É a perda do nosso treinamento. Então a parte de TrainMap e TrainMSE é a mesma coisa do nosso teste, tá? Então tem os mesmos parâmetros aqui de taxa de erro, etc. A gente tem tanto para teste, tanto aqui para a parte do nosso treinamento, tá? Então eu também tenho essas informações aqui dentro da parte de treinamento. O próximo é o val loss, então ele mede o erro do modelo nos dados de validação. Se essa métrica começa a aumentar enquanto a perda no treinamento continua diminuindo, isso pode ser um sinal de overfitting, por exemplo, tá? Aí tem o Valmain, então erro médio absoluto na validação. Então toda a parte aqui de validação agora, então a gente passou por teste, treinamento e validação, tá? Então validação também tem as mesmas informações que é o Valmai, MSE e RMSE, tá? Então verificar a taxa de erro e etc. Então só para vocês entenderem como que a gente está monitorando, então a gente usa o NoFlow. Essas são as métricas que a gente começa a utilizar para entender se o modelo está com como que está a performance do nosso modelo, tá? Então se também está tendo overfit, underfit, etc. Então isso é bem importante para a gente começar a avaliar. Então ele dá uma visão bem completa aqui do desempenho do modelo, tá? Desde como ele está usando os recursos do sistema até como ele está aprendendo e fazendo as previsões. Então eu espero que essa explicação tenha ajudado a vocês a entender um pouco de como está sendo feito aqui o nosso monitoramento. Obrigado. Bom, então vamos falar um pouco da nossa API para consumo do modelo. A nossa API ela é bem simples, ela tem somente um endpoint, né, que é esse aqui de predict, que dado um número de dias, ela vai trazer aí a previsão para os próximos, né, X dias aí, o preço nos próximos X dias do Bitcoin. Então vamos rodar aqui. Então para os próximos 5 dias, a previsão é que ele vai subir um pouquinho e depois vai começar a cair. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Isso. Então, ele vai subir e depois vai começar a cair, né? Ela é bem simples. Vou mostrar o código, né? O código ele foi arquitetado aí seguindo conceitos de arquitetura limpa, Solid, código limpo. Ele tem apenas um roteador aqui, né? Que é o nosso roteador do Predict, que ele se utiliza de dois serviços, né? Serviço de Historical Data e serviço de Prediction. Esse serviço de Historical Data ele serve só para buscar, né, o preço nos últimos 60 dias do Bitcoin para usar como dado para daí o modelo poder fazer a previsão dele. Por que, que os últimos 60 dias? Porque é o tamanho da sequence que foi usada para treinar o modelo, né? Então, se a gente abrir aqui o serviço, ele é bem simples, esse serviço aqui, ele só realmente aciona aí, né, o Yahoo Finance, o iFinance, para pegar os dados dos últimos 60 dias do Bitcoin, né? E aí aqui ele usa esses dados como insumo na previsão, né, para os X dias aí que vem do nosso modelo de request. Então aqui o serviço de previsão, ele vai montar aqui o data frame, né, com esses dados que foram recuperados. É, e aí fazer a previsão da mesma forma como ela é feita no script no script que treina, né, e faz a previsão aí do modelo, no outro script, né, do modelo. Tanto que ele fica aqui, esse código aqui, Future Predictions, ele fica nessa pasta lib que ela é compartilhada entre as duas aplicações. É, Aqui a API, né, ela não é responsável por treinar o modelo, então ela só se utiliza do modelo já treinado e salvo aqui nessa pasta res, né, res model saved, tem tanto o scaler quanto o modelo já treinado. E aí se utiliza desse ML loader para daí carregar o modelo, né, se utilizando o PyTorch
e o Scaler. Porque daí aqui no Prediction Service ele vai usar, né? Esses três aqui, o Model, Scaler e o Device, que também é inicializado no ML Loader. É, algo interessante de ressaltar aqui é a parte da arquitetura de camadas, né, que faz parte da arquitetura limpa e tal. Então, por exemplo, a camada de roteador aqui, ela se utiliza de inversão de dependência, né? Então ela define o que é um Historical Data Service, ela define o que é um Prediction Service, o que ele tem que retornar, mas ela não dá implementação. E ela utiliza aqui, o roteador, né, utiliza aqui a interface, que ela é implementada nessa camada de serviços, que daí se utiliza desse injector aqui, que foi um mecanismo bem rudimentar, bem simples, de injeção de dependência que a gente fez, que ele se utiliza disso para daí injetar a, a implementação da interface. Tá? Então a API é isso, ela é bem simples, bem direto ao ponto, e aí a gente colocou também a gente colocou monitoramento nela, mas monitoramento de uso da API e não monitoramento do modelo, como é o ML Flow. A gente utilizou o Prometheus e o Grafana. O Prometheus ele é uma biblioteca aí que fica gerando logs, né, de uso, e esses logs você pode depois fazer uma query em cima, né, para fazer uma busca nesses dados. Então, por exemplo, se eu for aqui no 8080/metrics, que é onde está. 8080 é o mesmo caminho, né, que está o predict. Então é o que está a API em si, está nessa porta. Só que o próprio Prometheus ele gera esse endpoint. Eu não preciso nem colocar ele nos meus roteadores, ele mesmo já gera. E aqui tem uma série de logs, né, de uso da API. E aí se eu for no 9090, tem aqui uma interface do próprio Prometheus, que aqui você pode fazer as queries, né, para fazer uma busca nesses logs. Só que também eu uso o Grafana, na verdade, para gerar dashboards em cima dessas métricas, né? Então aqui nos meus testes até agora, eu só não sei porque que fica tão pequena a letra ali, mas até agora eu tive 17 chamadas para o Endpoint Predict que resultaram no status 300, 4 chamadas que resultaram no status 200, 13 que resultaram no 400, uma para... Engraçado, teve uma chamada pro localhost sem caminho nenhum. Eu acho que deve ser da inicialização do Fast API. é, não sei de onde que vem, mas teve uma. E essa 196 e crescendo, né, chamadas para o barra metrics, porque o próprio Grafana ele utiliza, né, esses logs do Prometheus para gerar os seus dashboards, né? Então, esse foi o monitoramento que a gente colocou, utilizando Grafana e Prometheus. E aí, só para mostrar por completude, né, aqui tem a configuração do Grafana, tem a configuração de dashboards, de providers de dashboards, de data source. No caso, o único data source que tem agora foi é o Prometheus mesmo. E aqui um dashboard de exemplo, que é esse próprio dashboard aqui que eu estou mostrando, Fast API Metrics. Está aqui, ó, Fast API Metrics, e aqui tem toda a descrição dele. E também o arquivo de configuração do Prometheus, que a cada 10 segundos ele faz um scrape ali dos logs. E, enfim, a API é isso, ela é bem simples, bem direta ao ponto, tem somente esse endpoint que faz uma previsão aí dos próximos tantos dias. Vamos ver daqui a um mês do Bitcoin. Ó, daqui a um mês, ixi, tá ruim de investir no Bitcoin, hein? Só vai cair só. Bom, é isso.